Olá! Nesse IELTS Assignment, a primeira coisa a ser feita é o processo de skimming. O processo de skimming nada mais é do que uma leitura inicial do texto, seguindo a estrutura que o texto IELTS, na maior parte das vezes, tem, e que te oferece a possibilidade de fazer essa leitura inicial de uma forma mais direta ao ponto, para assim termos economia de tempo e termos este tempo a mais advindo desta economia sendo investido nas atividades, nos exercícios. E, portanto, assim termos um bom time management, ou seja, administração de tempo. E para tal, essa leitura inicial direta abrange você, primeiro, ler o primeiro parágrafo por completo, depois, ler o primeiro período de cada parágrafo subsequente, lembrando que o período é a primeira letra maiúscula até o primeiro ponto final. É isso que define um período. Então você lê o primeiro período do parágrafo como um todo. Um detalhe: se o primeiro período do parágrafo for curto demais, sem problemas, leia o segundo período também. Agora, além de lermos o primeiro período do parágrafo, também idealmente buscamos ler o último período, ou seja, a última letra maiúscula até o último ponto final. Por que você pode fazer isso? Porque o primeiro período do parágrafo de um texto IELTS normalmente é o seu tópico frasal, ou seja, é a essência do que o parágrafo está passando. E a continuidade do parágrafo nada mais é do que um aprofundamento do que foi inicialmente mostrado no primeiro período, que é o tópico frasal. Então, você pode compreender a essência de um parágrafo somente lendo ele na sua parte inicial, no seu tópico frasal. E, igualmente, você também lê o último período do parágrafo, porque caso tenhamos atividades de matching, ou seja, caso nós tenhamos, aliás, atividades que buscam combinar coisas com outras, tomando como referência o texto, muito frequentemente, o que define uma coisa que pode ser combinada com outra é a informação que está logo no final dos parágrafos. E isso é uma coisa que o exame tem para te forçar a ler mais do texto. Mas, com isto dito, nós, sabendo dessa estrutura padrão do exame, nos adiantamos e também lemos o último período de cada parágrafo, para assim não sermos pegos de surpresa. Então, você, na realidade, aqui também faz o mesmo com o parágrafo C, com o parágrafo D, com o parágrafo E, com o parágrafo F aqui, igualmente. E também temos uma parte 2, este é uma dinâmica diferente, onde que você tem o seu texto dividido em duas partes, não é? Você faz este processo de leitura, o mesmo acontece, então, portanto, no primeiro período do Part 2, do primeiro parágrafo da parte 2, também o segundo parágrafo da parte 2, o mesmo processo de ler o primeiro e o último período de cada parágrafo, e aí você lê o último parágrafo por completo também. Então, quando você tem este texto de uma forma geral, o que você faz é ler o primeiro e o último parágrafo subsequente. Desculpe, o primeiro e o último parágrafo do texto em si. Cada parágrafo após o primeiro e até o último, você lê somente o primeiro e o último período. Isso te dá as informações suficientes para que você seja capaz de fato, compreender o texto como um todo, e não somente ele como um todo, mas também cada parágrafo que o compõe, sem necessariamente ler o texto por completo. E isso, então, te economiza de 30% a 40% do texto em termos de leitura. Isso é muito importante para que você tenha mais tempo investido nas questões de si. Então, agora vejamos as questões. Você aqui tem uma questão de matching, não é? Veja, você aqui vai ter que, tomando como referência o que o texto fala sobre cidades e este problema de air pollution, ou seja, de poluição no ar, você relacionar cidades a soluções, não é? E isso, no final das contas, é resolvido, o processo de fazer uma questão como esta é resolvido de uma forma mais rápida, da seguinte forma. Quando você vai lendo o texto, à medida em que você vai, então, lendo o primeiro parágrafo, o primeiro e o último período de cada parágrafo subsequente, depois o último parágrafo como um todo, idealmente você vai destacando palavras-chave. O que são palavras-chave? Palavras-chave são informações específicas que definem com exatidão o que o parágrafo abrange, como, por exemplo, datas, números,
anos, nomes próprios, tanto de pessoas quanto de organizações, informação específica, que você visualmente destaca no texto para que depois, tomando como referência as questões, você retorne ao texto e com facilidade, porque está visualmente destacado, possa ter a identificação do parágrafo que abrange aquela informação que a questão abrange rapidamente. Assim você evita retornar ao texto dando tiro para o alto até encontrar o parágrafo que fala sobre a informação que a questão pede. Então, para que você deixe a informação específica que será depois abrangida pelas questões visualmente destacada, você vai, idealmente, sublinhando palavras-chave que você vai encontrando, como, por exemplo, nomes próprios. E aqui temos bastante, como Mexico City, New York, Singapore, Tokyo, não é? Aqui temos também aqui Singapore, nessas partes que nós lemos. Agora, neste momento de leitura, após nós já compreendermos quais são as fronteiras, não é? Que no caso seria o primeiro parágrafo por completo e o primeiro e último período de cada parágrafo subsequente e o último parágrafo por completo. À medida que nós lemos, como dito, nós destacamos essas palavras-chave. Mas até mesmo esta parte central dos parágrafos que nós não lemos para interpretação, antes de irmos para o último parágrafo, não o último parágrafo, desculpe, o último período, então, antes de sairmos do primeiro período e irmos para o último período do parágrafo, eu acho que é sempre interessante nós passarmos rapidamente o olho nessas partes que não estamos lendo para interpretação e buscarmos destacar também palavras-chave, como aqui um ano, não é 2% of sales, ou seja, informação específica também que pode ser facilmente destacada sem você ler esta parte do texto para interpretação. Porque depois, quando você for para as questões e ter que retornar ao texto para achar as respostas, aí sim você pode ler essas partes que você a priori pulou, caso seja necessário. E quando você já tem essas informações destacadas, esse processo de retornar aos parágrafos corretos acaba sendo mais fácil, porque está tudo visualmente destacado para você. Então você vai lendo cada um dos parágrafos e destacando palavras-chave, tanto nas partes que você leu para a interpretação, quanto nas partes que você pulou, porque você está lendo o primeiro e último período de cada parágrafo, tudo bem? E aqui no último parágrafo também você faz a leitura completa destacando palavras-chave, números aqui, por exemplo, 2000, entre outros. Então, esta dinâmica definitivamente facilita o processo de você fazer questões, dentre outras, de matching, não é? Ou seja, aqui nós temos que, tomando como referência essas cidades que foram mencionadas no texto, quais são as soluções para o air pollution, ou seja, poluição do ar, que são mencionadas no texto, não é? E aí você relaciona as localidades com as soluções. Depois você tem um tipo de questão que nós denominamos de yes, no e not given, ou seja, você tomando como referência as diferentes afirmações que você tem aqui sobre o texto, você tem que classificá-las como sendo yes, no sentido de refletir a afirmação do autor, ou seja, de fato, a sentença a conclusão que se tem nessa sentença é algo que de fato reflete o que o autor acha. Você classifica como no, caso a sentença chegue a uma conclusão que não reflete o que o autor acha. E você chega ao not given quando a sentença não necessariamente chega a uma conclusão que foi mencionada pelo autor em algum momento. Então, o texto não nega, mas também não foi mencionado. Portanto, é not given, ou seja, não dado. Quando nós estamos classificando coisas como yes, isso é fácil, porque na maior parte das vezes, o que é yes é nada mais, nada menos do que uma sentença que fala a mesma coisa que o texto fala, só que com palavras diferentes, usando paráfrases e sinônimos. Portanto, é um pouco óbvio quando é yes. Agora, quando estamos falando de no e not given, é que a coisa complica um pouco. Porque com muita frequência as pessoas, dentre outras coisas, classificam como not given algo que é no, ou classificam algo que é no como not given. Então vamos começar com a definição clara do que é not given. Algo é not given, ou seja, uma sentença é not given, não dada, em duas circunstâncias. Primeiro, quando essa sentença fala sobre algo que em nenhum momento foi mencionado no texto, e isto é o mais óbvio, e o que é menos óbvio, mas também muito frequente, é quando a sentença que você tem em mãos fala sobre um tema que o áudio abrangeu, desculpe, que o texto abrangeu,
Depois, ela chega a uma conclusão que o texto não abrangeu, mas também o texto não nega. Quando então a sentença chega a uma conclusão que o texto não nega, isto não é no, isto é not given, não é? Ou seja, você tem uma conclusão que não foi chegada pelo texto, mas também não há uma negação clara por parte do texto daquela informação. E isso, portanto, é not given, porque algo que é no é quando a sentença fala algo que vai totalmente ao contrário do que o texto fala. Por exemplo, o texto fala, o carro é azul, e a sentença fala, o carro é vermelho. Definitivamente, isto aí faz com que seja no. Ou quando a sentença diz algo que o texto explicitamente nega. Então, por exemplo, o texto fala, o carro não é vermelho, e a sentença diz, o carro é vermelho. Então, de fato, está sendo explicitamente negado, não é? Não está sendo dito nem ao menos o oposto no texto. É literalmente negado. Isso também é no. Então, essas são as duas circunstâncias quando é no. Not given é quando você tem ou uma sentença ou uma conclusão que não é em nenhum momento abrangida pelo texto, ou quando você tem uma sentença que fala sobre algo que o texto abrange, essa sentença chega a uma conclusão que o texto não chega, mas o texto também não nega. Então, também é not given. Não no, como muitas pessoas colocam, tudo bem? E agora uma última observação, uma última dinâmica de questão que nós temos aqui, que é o que envolve múltipla escolha. Aqui você tem que realmente selecionar a opção correta, tomando como referência o que o texto abrange. Agora, aqui temos algo muito importante. A sugestão é sempre vá com a sua primeira impressão de resposta certa quando em dúvida. Você, com muita frequência, tem pessoas, de fato, por exemplo, quando começam a ver as opções e leem a questão, chegam à conclusão que a resposta inicialmente é a letra A. Mas depois de certa reflexão, pensam que a resposta pode ser também a C ou a D, não é? E aí, muito frequentemente, acabam, simplesmente por dentre outros motivos, duvidar de si mesmo, marcando ou a C ou a D. E esse é um problema porque a nossa primeira impressão, sempre quando nós, claro, fazemos as coisas com calma, com mais frequência é um raciocínio lógico. Mesmo quando estamos emocionalmente atingidos pela própria pressão do exame, normalmente as nossas primeiras impressões são as impressões que são tomadas mais por lógica, não é? As outras impressões, com muita frequência, nada mais são do que nós duvidando de nós mesmos. Então, sempre quando em real dúvida, eu não estou aqui falando para você fazer as coisas pelas coxas, no sentido de que, a primeira que fazer algum mínimo sentido, eu já checo. Não. Mas o que eu estou falando é que, após fazer uma análise com atenção, caso você genuinamente esteja entre dúvida, com dúvidas se a resposta é C ou D, por exemplo, você está entre a questão C ou D, a opção C ou D como resposta final, uma dúvida genuína, se a D foi sua primeira impressão de resposta certa, vai com a D. Se a C foi sua primeira impressão de resposta certa, vá com a C. Nunca vá com uma segunda, terceira ou quarta impressão, pois isso é chegar a conclusões de resposta final, baseando-se mais em dúvidas em si mesmo ou sobre si mesmo, do que de fato uma interpretação baseada em lógica, tudo bem? Então, perfeito. Eu aqui lhe desejo, então, uma ótima avaliação, uma ótima prática.